Naquela manhã fatídica em Lisboa, o sol infiltrava-se pelas janelas embaçadas do meu pequeno apartamento no Bairro Alto, iluminando as telas inacabadas e as manchas de tinta que cobriam o chão como cicatrizes de uma vida desfeita. Eu, Miguel Sousa, um pintor de rua que mal conseguia vender retratos aos turistas no Chiado, estava à beira do abismo. O aviso de despejo de António Carvalho, meu senhorio implacável, um homem de negócios que construíra sua fortuna com imóveis na Baixa Pombalina, jazia sobre a mesa como uma sentença de morte. 3 meses de aluguel atrasado, e ele não hesitava em me expulsar, ignorando as leis portuguesas que protegem inquilinos vulneráveis, leis que ele contornava com advogados caros e conexões na Câmara Municipal. Mas o que doía mais não era o papel, era a traição. António fora meu amigo de infância, crescemos juntos nas ruas de Alfama, partilhando sonhos de uma vida melhor. Ele subira na vida, casara com uma herdeira de vinhos do Douro, e eu ficara para trás, afogado em dívidas e na dor silenciosa de uma depressão que me consumia desde a morte da minha mãe. Ele prometera ajudar, mas quando pedi um adiamento, riu na minha cara: a vida não é uma tela, Miguel. É negócio. Aquelas palavras ecoavam em mim como um punhal, alimentando uma raiva surda, uma sede de vingança que eu reprimia, mas que crescia como uma tempestade no Tejo. O dia anterior fora um inferno de humilhação. Arrastei meu portfólio pelas galerias do Príncipe Real, suando sob o sol de verão, só para ouvir rejeições polidas: é apaixonado, mas não vende. Derrotado, subi a ladeira íngreme do Bairro Alto, cada passo uma punhalada na minha autoestima já fragilizada. Foi ali, no meio da subida, que o vi, um homem idoso, talvez nos 70, preso em uma cadeira de rodas elétrica pesada, o painel apagado, bateria morta. Ele tentava empurrar as rodas com grunhidos de frustração, o rosto enrugado contorcido em orgulho ferido. Meu instinto inicial foi ignorá-lo, eu mal conseguia carregar meu próprio fardo de desespero. Mas algo nele, aquela teimosia portuguesa de quem não pede ajuda mas a precisa desesperadamente, quebrou minha barreira. Parece que o dia não está fácil, disse eu, a voz rouca de exaustão. Ele ergueu os olhos azuis penetrantes, irritados: esta porcaria morreu sem aviso. 2ª vez este mês. É uma ladeira cruel, respondi. Precisa de uma mão. Ele bufou, o orgulho como um fado melancólico: não preciso de mãos. Preciso de uma bateria nova. Mas olhou para o resto da subida e cedeu, com um suspiro de derrota: sim, rapaz. Acho que sim. Deixei o portfólio no chão e contei até 3. Os 20 minutos seguintes foram uma batalha suada, o peso da cadeira como o fardo da minha própria vida. Enquanto empurrávamos, centímetro por centímetro, conversamos. Ele se chamava Francisco, um viúvo aposentado que morava sozinho em Belém, reclamando da cidade moderna, do trânsito caótico e da solidão que devora os velhos em Portugal, onde as famílias se desfazem como castelos de areia. Eu desabafei sobre o mundo da arte, sobre como os ricos como meu senhorio pisavam nos sonhadores. Ele riu, uma risada rouca: a vida é como o bacalhau, salgada e dura, mas quem aguenta come. Chegando ao topo, perto de um abrigo de autocarro, estávamos ofegantes. Não sei como faria sem ti, rapaz, disse ele, com respeito nos olhos. Tentou pagar, mas recusei: guarde para uma bateria melhor. Ele assentiu, um aceno sutil de aprovação, e embarcou no autocarro que chegou logo depois. Caminhei o resto do caminho para casa, os músculos doendo, mas por um momento, o veneno da minha raiva contra António se dissipou, substituído por uma fagulha de humanidade. Aquela noite foi um vórtice de insonia. Não arrumei as coisas, seria admitir a derrota. Em vez disso, fiquei sentado no escuro, olhando minhas telas, fantasmas de sonhos sufocados pela realidade cruel. Pensava em Francisco, na sua dignidade quieta, e me perguntava se ele chegara bem. Mas a raiva voltava, mais forte: António, o traidor, que me via como um parasita. Eu jurara em silêncio: um dia, pagaria por isso. Não com violência, as leis portuguesas punem isso severamente, mas com algo pior: exposição da sua hipocrisia. Na manhã seguinte, às 10 em ponto, o sol batia impiedoso quando ouvi a batida autoritária na porta. António chegara para o golpe final, papéis de despejo em mãos, pronto para me atirar à rua como lixo. Tomei um duche rápido, vesti minha camisa manchada de tinta, enfrentaria isso como um homem, não como vítima. Abri a porta, preparado para o olhar frio dele, mas o mundo virou de cabeça para baixo. Lá estava António, impecável no seu terno caro, mas não sozinho. Atrás dele, desajeitado na cadeira de rodas, estava Francisco, o velho da ladeira. Meu coração parou. O que ele fazia ali? Uma coincidência cruel.
António falou primeiro, a voz irritada. Pai. O que raio fazes aqui? Disse que tinha um assunto de negócios esta manhã. Pai. A palavra acertou-me como um soco. Francisco era o pai afastado de António, o homem que ele mal visitava, confinado a um lar em Belém pago por dever, não por amor. Francisco ignorou o filho, olhando-me com reconhecimento cálido. Vim agradecer a este jovem devidamente. Mostrou-me bondade quando ninguém mais o faria. António piscou, confuso, o rosto empalidecendo ao conectar os pontos. Este é o homem de quem falaste. Francisco assentiu, então viu os papéis de despejo. Seus olhos se estreitaram, e a gratidão virou fúria. Então este é o teu negócio, filho. Expulsar o único homem nesta cidade miserável que ajudou o teu velho pai quando estava preso e sozinho. A tensão explodiu como um fogo de artifício no São João. Eu fiquei parado, testemunha muda de um drama familiar que fervia há anos, um pai orgulhoso, um filho ambicioso, separados por silêncios e ressentimentos tipicamente portugueses, onde as emoções se guardam como segredos de família. António, o titã dos negócios, encolheu como uma criança apanhada. Pai, não é o que parece. É um assunto legal, o Miguel deve 3 meses. Francisco interrompeu, a voz um trovejar baixo. E a tua obrigação moral? Humana. Passei 5 anos nesta cadeira, sozinho no apartamento que pagas mas nunca visitas. És ocupado demais com os teus negócios para me veres mais que 1 ou 2 vezes por ano. Chamas-me fardo, velho teimoso. Olhou para mim, os olhos cheios de respeito protetor, e este jovem, um estranho com os seus próprios tormentos, viu uma necessidade e não hesitou. Empurrou-me e esta cadeira pesada ladeira acima, com suor e compaixão, mais do que o meu filho em anos. Virou-se para António, o olhar de vergonha profunda, e responde-se expulsando-o. Isso não é negócio, António. É falha de caráter, de humanidade, de filho. As palavras cruas, carregadas de uma vida de amor desapontado, racharam a casca dura de António. Ele não explodiu, desmoronou. Tentei, pai, sussurrou, lágrimas nos olhos. Ofereci um apartamento melhor, uma enfermeira. Empurraste-me para longe. Francisco rugiu, não queria enfermeira. Queria o meu filho. Os dois ficaram ali, pai e filho, separados por um abismo de dor não dita. E eu? Eu vi a oportunidade. A raiva que eu nutria por António, a traição da amizade perdida, borbulhava. Mas agora, com Francisco ali, via um caminho para a vingança, usar esta reconciliação frágil para expor as falhas de António, talvez revelando segredos que ouvi em conversas passadas, como os negócios sombrios com evasão fiscal, comuns mas ilegais em Portugal. A tensão crescia, o ar pesado como antes de uma chuvada no Alentejo. Francisco pegou os papéis de despejo das mãos trêmulas de António e rasgou-os devagar, deliberadamente, os pedaços caindo como confetes de uma vitória amarga. O despejo está cancelado, decretou. Virou-se para mim, um brilho quase malicioso. E a dívida, Miguel? Eu e o meu filho cuidamos disso. Considero um pagamento pela nossa terapia familiar atrasada. Entramos no apartamento, os três, o senhorio traidor, o pai decepcionado e eu, o pintor vingativo. Sentamo-nos entre as minhas telas, o contraste comigo, eles em ternos caros, eu no caos criativo. Fiz chá, o silêncio tenso quebrado só pelo assobio da chaleira. Enquanto bebiam, os olhares fixaram-se nas minhas pinturas. Tens talento, rapaz, disse Francisco, olhos no mar tormentoso de uma tela. António repetiu o lamento, tentei, pai. Após a mãe morrer, quis ajudar. Empurraste-me. Francisco explodiu de novo, queria-te a ti, não assistentes. Falar da tua mãe, não de ações. António chorou, soluços profundos de um homem quebrado, confessando solidão, pressão para ser o filho perfeito. Eu ouvia, o coração apertado, parte de mim via a humanidade dele, mas a traição ardia. Ali, no calor do momento, decidi, usaria esta vulnerabilidade. Mais tarde, anonimamente, enviei uma dica à imprensa sobre os negócios de António, ligando a fraudes imobiliárias que ele me confidenciara anos antes, em tempos de amizade. Os dias seguintes foram um turbilhão. A dívida perdoada, um ano de aluguel grátis, um alívio, mas envenenado pela minha escolha. Pintei com fúria, as telas refletindo minha tormenta interna. Francisco veio ver uma pintura, pagando generosamente, lembra-me da minha mulher, o mar em fúria. Começamos uma amizade estranha, domingos com café e pastéis de nata, os três falando de arte, negócios, vida.
Aprendi que António não era monstro, só um homem preso no orgulho paterno, Francisco, um viúvo consumido pelo luto. Mas a vingança seguia, a notícia explodiu nos jornais, empresário imobiliário acusado de evasão fiscal, com inquéritos da autoridade tributária. António perdeu tudo, reputação, fortuna, até o casamento abalado. A tensão culminou numa tarde chuvosa. António confrontou-me: foste tu, Miguel. Após tudo? Neguei, mas o silêncio traía-me. Francisco, sabendo da verdade por sussurros, olhou-me com decepção: ajudaste-me por bondade ou por isto? A dor dele cortou-me mais que qualquer vingança. António, arruinado, afastou-se do pai de novo, o abismo maior. Eu ganhei a casa, mas perdi a paz, noites de insomnia, pinturas sombrias, a depressão voltando como ondas no Atlântico. A vingança não curou, ampliou as feridas. Um ano depois, na minha primeira exposição no Centro Cultural de Belém, vendi tudo, mas via os fantasmas, uma família desfeita pela minha mão. O preço da escolha. Uma solidão eterna, e quando como um fado triste nas ruas de Lisboa. Eu não salvara ninguém, só espalhara a dor.